A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Que bom, que alegria voltarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Desejamos a todos que estão conosco um dia abençoado. Estamos iniciando mais um programa nessa manhã de quinta-feira, hoje 25 de fevereiro. Hoje celebra-se o dia da criação do Ministério das Comunicações, ou da Comunicação. E nós temos usufruído desta bênção, dessa ferramenta de trabalho, que é a televisão, as mídias. Hoje nós temos a internet, como as coisas realmente contribuíram para que nós tivéssemos hoje um leque de informações através dos veículos de comunicação. Logo mais estaremos continuando a nossa viagem realizada em 2017. Muitos irmãos têm me procurado ultimamente para saber quando nós iremos realizar a nossa 14ª excursão. Estamos programando para 2022. Porém, dependendo de ser produzida uma vacina com eficácia que seja reconhecida em todo o mundo, e também o Ministério do Turismo tem aberto as portas para a nossa excursão, com certeza nós estaremos indo passar 20 dias em Israel, de norte a sul, de leste a oeste. Nós já tivemos 13 viagens e já estivemos do norte ao sul, do leste a oeste. E você que viajar conosco, não está viajando com marinheiro de primeira viagem. Nós já temos experiências nessa nossa jornada de excursões. Para maiores informações, após o programa, ligue para 083 9149 3993. E aí você poderá já se programar a viajar conosco. Só poderemos ter uma posição possivelmente depois do segundo semestre deste ano, quando as coisas se normalizarem. Fica com essas imagens e eu acredito que você não vai perder a oportunidade de realizar a viagem dos seus sonhos. Estamos iniciando mais um dia aqui na Galileia e principalmente no mar. Vocês podem ver ao fundo o Mar da Galileia. Estamos deixando o hotel, estaremos seguindo na nossa peregrinação agora até o Jordão e depois estaremos adentrando em Jerusalém. Estou aqui ao lado da nossa irmã Eunice, que é uma das nossas irmãs que nos acompanha. Eu queria ouvir sua opinião. O que é que a senhora está achando da viagem até o presente momento? Pastor, essa viagem é uma maravilha, muito boa, ótima, melhor não poderia ser. Venham também, gente, que é muito bom, é maravilhoso, é ótima essa viagem. Tem muitas coisas lindas e boas para se ver aqui em Israel. Inclusive, com certeza, inclusive as nossas visitas. As nossas visitas que temos feito por todos os lugares onde Jesus passou. Então, telespectador, você que não veio ainda conosco, nós estamos realizando a 11ª excursão e estamos vindo, a irmã Eunice está vindo pela segunda vez em nossa viagem. Vocês estão vindo aí a impressão que ela tem da nossa excursão. Deus abençoe. Amém. Vamos ouvir uma outra irmã também que nos acompanha, a irmã Jandi. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Faço parte da Igreja Presbiteriana de Garanhuns e avisei que ia representar a minha igreja aqui e meu país. Vim com esse grupo da Paraíba, tenho aprendido muito com cada um e a viagem tem sido aquilo como eu sonhava. Tenho algumas dificuldades por causa dos meus problemas de saúde, mas o Senhor tem estado com sua boa mão estendida, como diz o Salmo 195. 5, que ele está com a boa mão estendida sobre mim. Então até agora eu não desmaiei, apesar do sol muito quente. E em tudo eu vejo a boa mão do Senhor. Tenho me emocionado porque tenho até me controlado, já chorei, porque realmente é um sonho de mais de 30 anos. Mas o Senhor é aquele que realiza sonhos. Então eu estou, como diz o Salmo 126,
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos ou os seus feixes. Então eu estou como aqueles que andam, estou andando como se estivesse, como diz a própria palavra, no Salmo 126. Eu estou como quem sonha em cada lugar dessa terra em que eu coloco os meus pés. E o Senhor é fiel em todo o tempo. E de me trazer aqui, apesar da idade já um tanto avançada e as dificuldades, mas o Senhor tem me abençoado e estou aproveitando o máximo de tudo que posso. E sou grata ao Senhor por cada momento, por cada lugar que eu tenho passado. Dou glórias a Deus, glórias a Deus. Amém. Nós estamos já chegando no nosso primeiro lugar. Nós vamos começar nosso dia da melhor maneira que se pode. Nós vamos começar nosso dia no Rio Jordão, local onde Jesus foi batizado nas águas. Então nós vamos agora chegar e juntos ir conhecer o Rio Jordão. Pessoal, hoje a gente está num lugar chamado Yardenit. Yarden em hebraico quer dizer Jordão. Esse aqui é o Rio Jordão ao nosso lado. O Rio Jordão, ele nasce no extremo norte de Israel. Ele desce, ele cai dentro do Mar da Galileia e ele renasce depois do Mar da Galileia e segue até cair dentro do Mar Morto. A gente está agora no trecho entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Por que a gente está nesse trecho? Porque nesse trecho é onde Jesus vai ser batizado. Eu não digo que foi exatamente aqui ou exatamente ali, mas nessas mesmas águas Jesus vai ser batizado e por isso a gente está aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ouvir a leitura do texto. A gente vai ouvir a leitura do texto bíblico. Vamos ler no Evangelho segundo Marcos, do capítulo número 1, dos versículos 2 até o versículo número 11, fala sobre o batismo do Senhor Jesus, aqui no Rio Jordão. A palavra de Deus nos diz: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão.
As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João dá testemunho de Jesus e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe essa palavra. Fale profundamente a cada um de nós, né, no nosso coração, a respeito dos grandes feitos do Senhor, né, em todo o caminho do Senhor Jesus, toda a nossa caminhada também. Deus nos abençoe. Jesus, ele vem até o Rio Jordão, ele vai ser batizado por João Batista, e no momento que ele vai ser batizado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão estar aqui presentes. É uma das poucas passagens da Bíblia que a gente vê não só a Divina Trindade junta no mesmo lugar, mas também aos olhos de todos que estão ali. Jesus está ali sendo batizado, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba e o Pai aparece na forma de uma voz dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Pessoal, quantas vezes na Bíblia a gente vê isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, aos olhos de todos que estavam aqui. Então, um momento extremamente marcante, não só para Jesus, mas que aqueles todos que estão aqui olhando o que está acontecendo. Além disso, pessoal, quantos anos viveu Jesus? 33. Quantos anos foi o ministério de Jesus? 3 anos. 3 anos. 30 anos, pessoal, Jesus ele vai viver, você pode dizer em silêncio, ele vai viver como qualquer jovem em Nazaré, ele vai ser carpinteiro, ele vai viver o seu dia a dia sem se revelar completamente. Vai ter algumas passagens que a gente vê quem é Jesus, a gente já vê no momento do nascimento, a gente vê os 12 anos, mas é muito pouca coisa. A revelação, realmente, o ministério começa a partir dos 30 anos de Jesus. E o que é o divisor de águas, pessoal? Porque de repente, depois de 30 anos em silêncio, ele vai começar o seu ministério? O divisor de águas são literalmente as águas do Rio Jordão. No momento que Jesus entrar as águas, ele vai sair diferente, ele vai sair o Jesus do ministério. E quando ele entra nas águas, ele sai, ele tem esse grande momento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e depois desse momento, ele vai já diretamente ser tentado pelo Satã em Jericó, que inclusive é a nossa próxima parada nessa viagem, e de lá ele está completamente agora preparado para começar o seu ministério. De lá ele vai para Caná da Galileia, ele vai transformar água em vinho, e aí ele vai ter 3 anos de grande ministério. Literalmente o divisor de águas são as águas do Rio Jordão, e é importante também lembrar que esse aqui é um momento de passagem. O batismo é um momento extremamente importante para todas as pessoas, e também esse local, por ser local de batismo, ele é um local de transformação, e por isso eu sempre gosto de dizer para os meus grupos que todo mundo aqui, eu sei que é batizado, mas que a nossa passagem pelo lugar onde Jesus foi batizado também seja um momento de transformação nas nossas vidas, para os pastores do grupo, que também seja um novo momento do ministério, e que para todos nós, para as nossas famílias, que a gente tenha uma vida diferente e para melhor a partir do momento aqui. E eu convido também agora aqueles que quiserem descer até as águas, quem quiser encher uma garrafa, botar os pés e as mãos nas águas, também estão convidados. Enquanto os irmãos estão apreciando as margens das águas do Rio Jordão, o córrego vai até desembocar ou desaguar no Mar Morto. Nós tivemos a oportunidade, em outras excursões como esta, de realizar batismos. Já realizamos vários batismos aqui, alguns colegas que me acompanharam realizaram também batismo, uns por imersão, outros por aspersão. O batismo, na Bíblia, ou biblicamente falando, não tem uma forma exata. Até porque
Águas não purificam pecados, absolutamente. Apenas é um símbolo de que os nossos pecados foram lavados através do sangue de Jesus Cristo. Lá em João 1,7, primeira epístola de João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí João conclui dizendo: e aí o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Porquanto não são as águas. Tem pessoas que chegam aqui e dizem: pastor, eu queria me rebatizar. Nós não fazemos isso. Por quê? Se alguém vai se rebatizar, você estará negando o primeiro batismo. E é uma apostasia isso. Nós entendemos até que não há necessidade. As águas do Rio Jordão, para alguns que não sabem, não é uma água límpida, é uma água poluída. Nós, enquanto realizávamos batismos aqui no passado, alguns irmãos viam que a água realmente ela tem resíduos de mato que corre, lodo, tem os peixinhos que ficam beliscando as pernas da gente, de sorte que não é uma água límpida. Nós encontramos a história de Amã, que era um comandante e foi trazido para aqui para ser curado. O profeta Elias, quando estava numa missão dessas que Deus usava o seu servo no passado, e ele chegando aqui, Naamã, Elias chegou e disse: olha, você vai lá e banhe-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão e você vai ficar puro. Ele disse: olha, eu vou me banhar numa água poluída, eu tenho rios muito mais límpidos, águas muito mais límpidas, Abana e Farpar, e eu não vou me passar. E disseram: olha, não dificulte, não ache que isso é tão difícil, ele está pedindo uma coisa tão simples, você vai se banhar, obedeça a palavra do profeta, o homem de Deus. E ele mergulhou 7 vezes nestas águas do Rio Jordão, ele que estava achando que as águas, e ele realmente tinha conhecimento disso, porque a água não é uma água límpida. Ele banhou-se a primeira, a segunda, na 7ª vez, quando ele levantou-se, ele era leproso, sua pele estava limpa como a pele de uma criança. Não são as águas que não foram as águas que realizou o milagre em Naamã, mas a obediência dele à palavra ao homem de Deus. Como Jesus, quando aqui esteve, ao ser batizado, veio uma voz do céu, como disse a guia. Pela primeira vez, a Trindade estava ali presente. O Pai disse para João Batista, que estava batizando Jesus naquela ocasião, né? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, naquela ocasião, Jesus estava sendo batizado, o verbo que se fez carne, a palavra, para nós obedecermos. E a ordem de Jesus foi esta: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, como nós temos feito através do programa Opção para a Vida diariamente, de segunda a sextas-feiras, tanto na TV Borborema, como na TV Massa, TV a cabo, como também no YouTube agora. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, disse Jesus, né, será salvo. E batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está na Escritura Sagrada. Então, este lugar bastante belo, né, bem arborizado, vocês viram aqui quantas árvores, né, local aprazível realmente não foi exatamente aqui onde Jesus foi batizado, mas este é o local que foi escolhido para ser uma referência, um referencial às margens do Rio Jordão, onde evidentemente Jesus foi batizado. O importante não é a forma de batismo, se é por aspersão, se é por imersão, mas a pessoa realmente ter tido um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro que você, talvez, que me está assistindo agora, não tenha ainda tido. É uma oportunidade excelente que você está tendo de despertar para ter um encontro com Jesus e obter e tomar posse da certeza da vida eterna. Aí depois você decide se vai se batizar, né? Como dissemos a princípio, alguns irmãos que me acompanharam em outras excursões desejaram muito se batizar aqui, não porque aqui seja mais importante do que em qualquer outro lugar do mundo. Não se trata disso. Isso não é fanatismo, não é idolatria, é apenas uma maneira da pessoa também querer, né, ter o prazer de dizer: eu fui batizado nas águas do Rio Jordão. Já batizamos aqui vários irmãos e, porquanto, convido você numa outra excursão
que desejar realizar a viagem dos seus sonhos está conosco aqui para fazer esta confissão de fé. Continue viajando conosco através destas imagens. Pessoal, bom dia e bem-vindos a Beit Se'er. Beit Se'er é uma cidade bíblica. Ela aparece muitas vezes na Bíblia. Uma das primeiras vezes que ela aparece é no período de Josué, quando os judeus começam a entrar na terra de Israel depois de saídos do deserto. Eles começam a conquistar cidade e tem uma lista de cidades divididas. Os judeus estavam divididos em quantas tribos? 12. E por isso, para não todo mundo começar a batalhar pelas mesmas cidades, tem uma lista de cada tribo, onde ela tem que ficar, cada uma vai ter o seu terreno. E a cidade de Beit Se'er, ela pertence à tribo de Menassé. Menassé tinha que vir aqui conquistar, e é isso que eles fazem, eles vêm e eles conquistam. Depois de muito tempo, a cidade de Beit Se'er vai passar a ser uma cidade de filisteus. Os filisteus, lembrando, eles são pagãos. O que acontece? No mesmo tempo que os filisteus começam a entrar em Israel, é mais ou menos o tempo que os judeus começam a entrar. E tem muitas batalhas ao longo de muitos anos. O maior inimigo histórico dos judeus aqui na terra de Israel são os filisteus. Uma das grandes batalhas, qual é a maior batalha entre os filisteus e os judeus? Sansão lutava contra os filisteus. Quem mais lutou contra os filisteus? Gideão. Quem mais? Davi. E Davi, Golias. Golias, ele era filisteu. Ele era filisteu. Com uma pedrinha ele venceu a guerra. Mas exatamente, a gente vai ver as grandes batalhas bíblicas, elas são todas contra os filisteus e contra os judeus. E eles vão ficar se batalhando durante anos. E o que acontece nessas batalhas também, o rei Saul, ele vai lutar. O rei Saul e os seus filhos, entre eles Jonathan, eles vão lutar contra os filisteus. Não aqui, eles vão lutar em outra região, eles vão lutar na região principalmente do Monte Gilboa. E lá em Gilboa eles vão batalhar e Gilboa. E quem vai perder a batalha são os judeus dessa vez. E Saul e os seus filhos vão ser mortos. E como está escrito no último capítulo do livro de Samuel, Samuel 1, último capítulo, a gente vai ver que eles vão pegar e não simplesmente vão se contentar em matar o rei dos judeus, como eles querem agora espalhar as notícias. Eles vão pegar o corpo e a cabeça do então rei e seus filhos, e eles vão pegar e mandar as notícias de lugar para lugar, e eles vão vir para cá, para as maiores cidades pagãs do norte de Israel, e vão pegar os corpos do rei e dos seus filhos e pendurar pelas muralhas. Extremamente cruel, extremamente barbárico. E eles vão fazer isso, eles vão pendurar para que toda pessoa que entrasse e saísse da cidade visse. Vejam como os filisteus ganharam dos judeus, vejam como o povo de Israel está sendo derrotado. E aí,
vai passar a ser rei, o rei Davi, e ele vai conseguir fazer vitórias e vitórias, e ainda vai demorar alguns anos, mas no final os filisteus vão ser finalmente expulsos de Israel, e Israel vai passar a ser uma terra bem mais em paz. Aqui a gente está vendo uma maquete da cidade de Beit Sean. A cidade de Beit Sean, depois de ser dos filisteus, ela vai continuar sendo uma cidade pagã, vai passando de mão em mão até chegar na mão dos romanos. Quem ouviu falar de Decápolis, pessoal? Eu. As 10 grandes cidades pagãs. A gente está conhecendo a segunda Decápolis nossa. A primeira Decápolis foi onde Jesus tirou os demônios de legião do homem, onde hoje em dia a gente conhece como Curse, exatamente Gadara. Lá era uma Decápolis, aqui outra Decápolis, mas aqui não se compara ao que a gente tinha visto antes. Pessoal, assim a cidade se parecia há 2000 anos atrás. Pessoal, uma cidade extremamente luxuosa, grande, desenvolvida, uma grande cidade. E a capital das Decápolis, a gente pode ver que isso aqui é uma cidade não judaica, porque a gente tem muitas coisas pagãs. Vocês estão vendo aqui em cima do monte? Aqui em cima do monte se fez um templo pagão. Isso aqui é um templo de adoração a vários deuses. Se a gente olhar para o lado de lá, a gente também vai ver uma colina. Estão vendo na nossa frente uma colina? Lá? Aquela colina é exatamente essa colina. O que a gente vai fazer agora, a gente vai entrar, a gente vai ver Beit Sean. Ela foi escavada, a gente vai ver Beit Sean principalmente dos tempos romanos. Agora, pessoal, o que mais nos chama a atenção aqui dentro? A gente vê o templo pagão, a gente vê lá aquele troço comprido. É um hipódromo de corrida de cavalo. Aqui um teatro, que a gente vai conhecer ele. E do lado de cá tem uma coisa diferente, redonda. Quem dera ser um campo de futebol? É uma arena. Uma arena de batalhas. E de batalhas de gladiadores. Os judeus não aceitam batalhas de gladiadores. No judaísmo está escrito que não pode ir em jogos sangrentos. Só tem uma condição que um judeu pode assistir um jogo de gladiadores. Tu pode ir porque muitas vezes na batalha de gladiadores, um gladiador está pronto para matar o outro. E antes de ele matar, ele para e ele olha para a pessoa mais importante do local. Que seja o César, que seja o governador, o chefe do exército, a pessoa mais importante que está lá, ele para e olha para a pessoa. E a pessoa lá em cima, vamos dizer o César, ele tem que decidir se a pessoa vai viver ou morrer. E como se faz isso? O imperador faz esse sinal com a mão. E se a pessoa tem que viver, like, como a gente fala, o símbolo, o sinal de legal hoje em dia é sinal de vida. A pessoa vive. E se ele decide fazer assim, quer dizer? Morre. O sinal, pessoal, a gente usa isso até os dias de hoje. Legal e ruim, bem disso. E por isso, como é que ele decidia? Ele fazia assim e a multidão começava: mata! Vive! E quem gritasse mais alto era a decisão final. E por isso o judaísmo diz: a única maneira de tu poder ir assistir um jogo de gladiadores não é para aproveitar esse jogo, é para quê? Porque no momento tu vai lá decidir, tu pode gritar e tentar salvar uma vida. Acredito que você foi profundamente abençoado e no melhor desta viagem nós temos que fazer a interrupção devido à exiguidade do nosso tempo, mas você está convidado amanhã a continuar ainda viajando conosco. Tenham todos um dia abençoado, ou uma tarde, ou uma noite para os internautas, ou você que está conosco através do YouTube, ou você que está conosco através do canal TV a Cabo, canal 20, ou através também do nosso programa que é levado ao ar diariamente em todas as redes sociais. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia.